Amiguinhos, eu sou o Daniel Zé e essa é mais uma tentativa de achar alguma coisa legal para eu fazer aqui no YouTube. Eu fiz alguns experimentos aqui no canal e com isso eu pude descobrir mais o que eu gosto ou não de fazer. Acho que a coisa mais importante é que eu percebi que não gosto de aparecer e que me sinto muito mais confortável gravando somente áudio do que expondo as minhas longas madeixas de comercial de shampoo e a minha barba tradicional para esse meu imenso público de 12 bilhões de pessoas, que engloba a população da Terra, de Vênus, de Mercúrio, de Marte e de todos os encarnados e reencarnados. Então, mas o que eu gosto mesmo de fazer é de escrever, né? Mas eu também tenho bastante vontade de publicar outro tipo de conteúdo. Por isso que eu estou insistindo tanto nesses experimentos aqui no YouTube. Eu já fiz vários tipos de vídeo, né? Eu já fiz. Comecei lá, acho que faz uns 2, 3 anos, fiz um vídeo mostrando uma planta, mostrando Physalis, que esse foi o meu grande hit. Vídeo que passou, acho, de 70 mil visualizações. Muitos inscritos vieram de lá. E que se eu tivesse se preocupado somente em views, esse seria um caminho a seguir. Aquela é uma fórmula que eu fiz um vídeo, já deu certo, e eu poderia seguir aquela fórmula. Mas não é, o objetivo não é esse, o objetivo não é simplesmente seguir uma fórmula mágica enfim, fazer bombar, né? Tanto que depois eu fiz outros vídeos porque eu tinha vontade de testar, ver como é que era a sensação de fazer outras coisas. Fiz várias besteiras aqui no YouTube, até gameplay eu fiz, tipo, porra, até gameplay, cara. Que é uma coisa que eu acho que talvez, não sei, acho que nunca mais vou fazer gameplay. Mas foi interessante fazer para ver como é que eu me sentia fazendo isso, né? E hoje eu vou fazer um experimento diferente, né? Que é uma coisa até que eu comentei já há muito tempo atrás, conversando com a minha namorada, e ela me disse: por que tu não faz um podcast? E eu disse: porra, mas podcast, ninguém ouve essa merda, né? Mas ficou aquela coisa em mim que talvez fosse divertido, né? Porque aí eu não ia precisar aparecer, eu ia poder fazer pelado, ia poder fazer, sei lá, do jeito que eu quisesse, ia poder ter um texto, acompanhar um texto com uma pauta, sem ter que ficar olhando pra porra da câmera, nem me sentir tão exposto. Enfim, acho que seria um formato que realmente seria interessante. E é isso que eu estou fazendo aqui, né? Caso você não tenha percebido, né? Além disso, eu posso também botar umas imagens, se eu publicar isso no YouTube, botar umas imagens no vídeo, alguns complementos, botar uns easter eggs, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. E para inaugurar esse meu projeto piloto aqui, esse primeiro podcast, eu escolhi um tema que é uma homenagem ao pequeno e serelepe Daniel do ensino fundamental e também ao revoltado e não tão pequeno, né, Daniel do ensino médio. Aquele cara que achava a escola uma grande merda, mas que não podia falar nada, porque toda vez que ele falava qualquer crítica que tu falava da escola, do sistema, qualquer coisinha, sempre tinha algum retardado para chegar e falar: mas tu acha ruim porque tu vai mal na escola, né? Só por isso tu tá reclamando. Porra, meu. Tipo, as críticas não fazem. É aquela história, né? Uma dos que eu botei num vídeo, né? Tu só pode criticar algo se tu for muito pica naquilo, né? Tipo, essa que é a mentalidade dos retardados em geral funciona, né? Tipo, eu não posso achar que o cara no Grêmio não tá jogando porra nenhuma, porque não. Se tu tá criticando porque tu tá com inveja, porque tu não consegue fazer melhor, ou porque tu não é melhor, ou porque. Caralho, né, meu? Tipo, tu tá criticando o Brasil, criticando o governo, ou seja lá o que for, porque as coisas estão ruins pra ti, né? Não porque tu acha que tá ruim numa situação geral, né? Não dá, né, cara? Isso é pensamento de retardado. Pois então eu prometi a mim mesmo naquela época que quando eu tivesse já terminado a faculdade e já tivesse alguns anos de carreira, já, enfim, já fosse um adulto que pudesse ser ouvido, né? Que ninguém mais pudesse falar essa merda. Ah, tu acha ruim porque tu vai mal. Que eu ia voltar a esse assunto sim. Eu acho que talvez ainda seja um pouco cedo, porque ninguém me ouve, ninguém dá bola para as merdas que eu falo, até com um pouco de justificativa, mas eu me sinto confortável para falar disso. Tomando aqui meu café e o tema, né, é porque é uma grande merda ir à escola. Esse é o título. Por que é uma grande, é uma merda ir para a escola?
E por que que ninguém sabe o que fazer com a escola, com o sistema de ensino em geral? Por que que eu acho que a situação só vai piorar, não vai melhorar, independente da desgraça de governo que a gente tiver? Não tem, pode ser Bolsonaro, pode ser o sociopata, um sociopata do PSOL, pode ser a porra do Novo, pode ser voltar os caras lá do PSDB, pode ser o quadrilhão do PT, pode ser a porra que quiser. Sempre vai ser essa merda e eu acho que vai piorar muito. E já tá piorando, dado os números que nós temos no PISA, né? Aquele exame internacional que avalia os alunos no ensino, na sua proficiência, né? Então, mas aí tu toca no tema da educação, né? Quando toca no tema da educação, sempre se fala que o Brasil precisa de mais investimento em educação, que esse é o grande problema, né? Ah, que cortaram os cortes na educação, então tá tudo horrível. Galera, não é esse o problema. Não é mais investimento em educação. O Brasil é um dos países que mais gasta em educação em proporção ao PIB no mundo. A gente tá a nível lá de Holanda, Dinamarca, essas porra aí, a coisa top. Então o problema não deve ser falta de verba, né? Não deve ser falta de verba, né? Eu concordo que tem que haver um investimento pesado, é claro, né? Só que eu não sei se tem que aumentar o investimento. Porque tudo vamos lá, quem que investe em educação é o Estado. Quem que gerencia a educação em geral no Brasil, né? Nas escolas públicas, no ensino público e do ensino fundamental, ensino médio e das faculdades públicas é o Estado. O Estado é um péssimo gestor. O Estado é horrível, é um gestor horrível. Não serve pra porra nenhuma. O Estado não gerencia merda nenhuma, cara. O Estado, ele é um gestor brilhante somente para os políticos. Para os políticos que são quem faz o Estado, que são aquelas pessoas que fazem as leis, os políticos ali, a turminha do STF, os governos, para ele é uma maravilha, cara. Para ele está tudo bem. É uma porrada de mordomia, salário de 36 conto, cartão corporativo, o escambau. Para ele está perfeito, velho. E aí a gente volta àquela questão, né? Para eles está bom, eles estão se fudendo pro povo. Estão se fudendo. Isso todo mundo sabe. Isso é uma gama, assim, no espectro político que vai desde a extrema esquerda até a extrema direita, amiguinhos. Passa por todo mundo. Ele é uma coisa assim. Aí ali no meio, tu consegue pegar um carinha da esquerda que não, essa pessoa, tu vê que ela tem boas intenções. Um carinha da direita, um carinha do centro, assim, é uns gatinhos pingados ali que tu vê que não, que essa pessoa ela tá preocupada com o Brasil, tá votando, ela entende dos problemas, ela tá colocando a visão de mundo dela nas suas votações, mas de coração, ela realmente acha que aquele direcionamento é o melhor para o Brasil, seja um direcionamento à esquerda, um direcionamento à direita. Ela não está fazendo aquilo simplesmente por interesse, só que é uma minoria, né? Então, mas será que o problema é só isso? Será que o problema é só administração? Porque nós temos bastante escolas privadas, né? Temos universidades privadas e aí, como é que fica isso? Saem gênios das universidades privadas e das escolas particulares também? É fato que elas têm um ensino melhor, sim, elas têm uma qualidade de ensino melhor. Eu não sei se é por causa da organização dessas escolas particulares, eu não sei se é por causa do público, porque uma coisa é assim, né? A escola particular tem que ter dinheiro para pagar, elas são caras. Normalmente, quem paga é alguém que tem uma condição de renda maior, que já tem essa condição de renda maior, já teve mais estudo, então já é uma coisa que já vem de casa, né? Não é regra geral, claro que não é regra geral, porque eu estudei em escola particular e via barbaridades lá. Vi barbaridades que eu vou contar para vocês aqui, claro. Será que é só por esse problema, então? Será que o problema, na verdade, não passa pelo aluno, não passa que as crianças e adolescentes simplesmente acham uma merda ir à escola e talvez com razão, talvez eles tenham razão
de a escola ser uma merda. E não é porque eu tô indo aqui, eu queria estar em casa brincando, eu queria estar em casa vendo besteira na internet. Não. Talvez realmente seja uma perda de tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu comecei a escola em 1989. Eram outros tempos, né? A inocência, a lentidão da vida, os cigarrinhos de chocolate, o mertiolate que ardia. O biotônico Fontoura tinha mais álcool que uma cerveja. O Corinthians era do tamanho da Portuguesa. O Internacional era um time regional. Vejam só, o Lula ainda era inocente. Era tudo muito mais colorido e em 3D. Eu lembro bem daquela sensação de ir à escola, de que era algo interessante nos primeiros anos, que eu aprendia coisas novas. Até a quinta série, em 1994, eu tinha notas boas. Aliás, eu ia muito bem, né? Pelo menos principalmente nos primeiros anos. E eu tinha bastante interesse no que eu aprendia, né? Eu tive algumas experiências ruins, mas no geral eu gostava assim da matéria, das aulas, da matéria, porque eu aprendia coisas. Eram coisas que eu não sabia e eu achava legal. Tipo, nas minhas aulas de matemática, quando eu aprendi frações, que resolveu um problema na minha vida, aquilo. Nossa, agora faz sentido, os números fazem mais sentido agora que eu sei frações, sei fazer contas com frações. Achava muito legal isso. Eu me lembro de uma das primeiras experiências ruins que eu tive, que foi na quarta série, né? Apesar desse interesse, que foi a primeira experiência ruim que eu tive na escola com uma professora. Teve uma professora que me deu errado em uma questão sobre conjuntos. Quando eu disse na prova que o conjunto de todos os fios de cabelo da Terra, era essa a pergunta, ela dava um conjunto, eu tinha que dizer se o conjunto era finito ou infinito, e ela botou lá, todos os fios de cabelo da Terra. Eu botei, obviamente, é o conjunto finito, né? Não existe infinitos cabelos, porra, existe um número finito. E a imbecil me deu errado nessa questão. Aí eu, puta que o pariu, né? Aquilo foi um choque pra mim. Putz, a escola... Eu tinha problemas com colegas, assim, brinha de criança, mas os professores eram bons, os professores aprendiam, o conteúdo era legal. E aí alguém que deveria ser um exemplo, alguém que eu deveria seguir, a minha professora me vem e me fala uma merda dessas, tipo, pô, eu sabia que tava errado essa merda, né? Tipo, não é infinito. Os conjuntos de cabelo é finito. Eu fui questionar a imbecil e ela me disse assim, ó. Ai, conta todos os cabelos então, já que tu acha que é finito. Quero ver tu contar, não tem como contar. Então se não tem como contar, é infinito. Caralho, velho. Caralho, meu. Isso que foi o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada na escola que eu tive. Que foi uma decepção. Essa coisa boba, mas foi uma grande decepção, né? Inclusive, eu lembro que essa mesma professora, ela contou uma piada pornográfica na sala de aula certa vez, pra gurizada ali na quarta série, gurizada de 9, 10 anos. Ela também não tinha muito controle na turma, né? Tipo, era uma coisa que me incomodava bastante isso, que ela... Tipo, a turma não era muito... Ela não conseguia controlar a turma, né? E eu precisava de controle, e todos nós precisávamos de controle. Aí, beleza, eu comentei com a minha mãe disse, não, tu tá certo. Óbvio que tu tá certo. Mas deixa estar, deixa assim, porque tu foi bem na prova e... não vamos criar conflito com a professora. Beleza. Na quinta série, daí, eu já me senti mais aliviado por ter aula com professores diversos. Porque caso eu não gostasse de um deles, né, como era nessa experiência, nessa quarta série, seria apenas um breve período com esse professor. E era virtualmente impossível não gostar de todos, né? Sempre vai ter algum professor que tu gosta. Pelo menos um, né? Aí eu tive outro choque de desânimo nessa quinta série com uma imbecil, uma professora, que chegou um dia e falou assim, no primeiro dia de aula, que ela não gostava de dar aula para quinta série. Que ela preferia dar aula para os maiores, para a turma da oitava série, do segundo grau, da sétima em diante. Caralho, velho. Tu tá fazendo o que aqui, sua vagabunda? Tu vem aqui pra piazada, aqui, criançada de 10 e 11 anos, me fala que não gosta de dar aula pra eles. Tipo,
Porra, que motivação o Fedelho vai ter já sabendo disso, né? Tudo bem que ela dava aula de uma matéria que na época não era relevante, né? Ela dava aula de artes. E aquela aula daquele jeito, né? Como sempre são as aulas de educação artística, né? Enfim, no geral, até essa época eu ia bem, mas as notas já começaram a cair. Já iam caindo perceptível, já caía de forma bem perceptível conforme eu ia perdendo interesse, né? Eu comecei a não ver mais muito sentido no que estava aprendendo, eu comecei a ter outros interesses em outros conteúdos, e isso que naquela época não havia concorrência da internet. No ano seguinte eu comecei a ficar em recuperação, já, independência, mas não era nada apavorante, ainda estava sob controle. E concluí o ensino fundamental assim, indo mais ou menos, né? Nessa época, as disciplinas que eu mais tinha interesse eram geografia e português, eram as disciplinas que eu mais gostava, sendo que as outras eu via como curiosidades gerais, mas sem muito interesse. Eu já questionava algumas coisas, já tinha aquele questionamento de tipos, putz, pra que serve? Por que eu estou aprendendo isso? Mas ainda era aquela coisa mais lá de criança, tu mantém sob controle, tu fica conformado, ok. Tenho esperança de que no ensino médio a coisa melhore. Eu lembro, né? Eu tinha esse interesse, eu sempre gostei de geografia política, eu gostava de países. Eu tinha um atlas que eu ganhei da minha mãe. Eles tinham em casa, tinha bastante coisa, esse tipo de coisa, atlas, mapas, e eu achava legal, tipo, olhar bandeiras e olhar as divisas dos países. Eu ficava procurando qual que era a maior ilha, os rios e não sei o quê. Aí eu lembro que eu tive uma prova de geografia no ensino fundamental, na sexta série, que era preciso identificar todos os países da América do Sul e suas respectivas capitais. E aí, como eu amava geografia política, aquilo lá foi, para mim, literalmente uma brincadeira de criança, né? Eu só me incomodava um pouco com a professora que ela falava Guiana, ela falava Guiana Francesa e Guiana, enquanto eu sempre achei que a pronúncia correta fosse Guiana. E hoje eu acho que eu estava certo, hein? Pelo que eu dei uma pesquisada até esses dias, eu acho que era Guiana mesmo, não era Guiana. Caralho. No ensino médio, aí a coisa, né? Ah, e falando sobre português também, eu gostava da matéria. Tinha uma professora, a partir da oitava série, que fortaleceu esse meu interesse por português e pela escrita, né? Ela tinha as aulas de redações que valorizava muito quando escrevia algo bom, e quando escrevia algo ruim, ela fazia críticas muito pontuais ao melhora isso, muda aquilo, uma coisa bem legal. Uma professora que me marcou positivamente muito. No ensino médio eu já não tinha o menor interesse em usar quase nada do que era ensinado. E aí, por coincidência ou não, eu acho que não foi coincidência, foi na época que eu comecei a usar a internet, né? No ensino médio. A internet. A internet, a maior fonte de memes, fotos de gatinhos, pornografia, ódio e outros conhecimentos menos relevantes da história da humanidade. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação em nossas mãos. Um poder enorme nas mãos de uma civilização totalmente despreparada. E no caso do Brasil, uma nação de analfabetos funcionais. Basicamente deram um carro ligado para macacos bêbados dirigirem. Mas falando sério, aí que tá, é uma concorrência desleal com o nosso sistema de ensino atual. Você tem o poder de conseguir acesso ao conhecimento que quiser, sendo ele bom ou ruim. Na época não tinha tanto lixo na internet como tem hoje, até porque a internet não era tão massificada. Então, quem tinha acesso, ela começou nas universidades, já eram pessoas com um pouco mais de estudo, um pouco mais de cultura. Era uma época em que escrever errado na internet era muito mal visto, então era bem zoado mesmo. Hoje o sujeito escreve as maiores besteiras na internet, nego defende terra plana e o escambau, e foda-se. Aí, nessa época, eu já não via mais relação nenhuma entre o que a escola tentava passar e entre o que eu gostaria de aprender. E também entre as questões que eu achava pertinente para o mundo real. Já descolou ali. Já descolou. E eu acho que a internet foi quem foi o fator
que causou esse descolamento? Acho que foi o estopim para isso. Porque eu já tinha isso, vinha isso do ensino fundamental, e ali eu vi que, caralho, porque eu quero saber uma coisa, eu acho na internet, as coisas que eu quero saber eu acho na internet, eu não acho aqui. E não eram bobagens. Assim como eu falei, tipo, geografia. Eu gostava muito de geografia política. Só que aí na internet eu achava tudo. Porra, qual que é a capital do Zimbábue? Eu lá na internet achava, e lia sobre o Zimbábue. Na época não existia o Wikipedia ainda. Google estava começando, acho que o Google começou pouquinho depois até. Mas já tinha coisa legal, tu já achava bastante informação desse tipo. Então tu imagina hoje, né? O sujeitinho vai para a sala de aula, ele quer saber, fica lá o professor seguindo aquela pauta, aquele conteúdo, falando de geografia política, do fronteira, não sei o que, não sei o que. O carinha pega ali o celular, em 3 minutos ele tem acesso ao mesmo conteúdo. Tudo bem, ele não vai ter memorizado, mas vai ter acesso ao mesmo conteúdo, né? É uma concorrência desleal. E eu achava engraçado que naquela época eu já levantava essa bola, tipo, putz, mas por que a gente está aprendendo isso? Tipo, e tem outras coisas, né? Tipo, eu gostava muito de astrofísica, gostava do espaço, astrologia, de astronomia, aliás, não astrologia, astronomia e, enfim, outros temas assim. E meus colegas, de uma maneira geral, não percebiam isso. Eles estavam todos anestesiados e preocupados unicamente com o tal do vestibular. Caralho, meu, foram 3 anos só ouvindo falar nessa merda de vestibular. Como se fosse a coisa mais importante da história da humanidade. E eu não entendia como podiam se preocupar tanto com isso. E quem não quisesse fazer vestibular? Nem todos fizeram, nem todos concluíram suas graduações, nem por isso se tornaram pessoas inferiores a quem fez e terminou a graduação, caralho. Não era o fim do tudo, não era o objetivo da vida, a porra do vestibular. Era como se fosse, como se todos os problemas da vida, todas as questões existenciais fossem resolvidas no vestibular. Então a gente ficou 3 anos se preparando pra merda do vestibular. E essa obsessão com o vestibular fazia os professores se preocuparem muito em dar simulados de vestibular e ensinar o que era cobrado no vestibular. A culpa não era deles, não era dos professores, mas sim do sistema. O sistema de ensino, o sistema como ele funciona. Porque para a maioria dos meus colegas, eles queriam aquilo também. A escola era voltada a isso e não a ensinar. A ensinar coisas que não iam cair na porra do vestibular. Coisas que talvez não precisasse. Conteúdos que tu não ia precisar passar no vestibular. Não pode vestibular ser um fim. Tu não pode ficar 3 anos estudando no ensino médio, que eu não sei, acho que hoje é 4 anos, pra porra do vestibular. Tá de brincadeira, né? Eu lembro do episódio nessa época, que foi um episódio icônico pra mim, que fizeram um círculo na sala de aula pra discutir, sei lá que porra era sobre o vestibular. Era uma merda qualquer. Sei lá que queriam discutir. Mas eu lembro que era relacionado ao vestibular. E aí, eu olhei aquilo e eu vi a galera meio apavorada, assim, e ansiosa com essa porra, assim. Aí eu levantei, não me lembro por que eu falei isso, que eu pedi. Se não tinha muita pressão nas pessoas por causa do tal do vestibular. E por isso elas não estavam agindo de uma maneira irracional. Caralho, meu. A galera pegou no meu pé por conta disso. E aí faziam piadinhas como se eu estivesse reclamando de pressão, só que eu tava cagando pro vestibular e ninguém me cobrava isso em casa, era uma coisa que eu tava me fudendo. Eu sabia que o dia que eu fizesse, porque eu queria fazer faculdade, eu sempre quis. Aliás, falando da faculdade, eu vi a faculdade como a minha redenção, uma libertação de um sistema que me aprisionou por anos, que me obrigava a estudar coisas que eu não queria. Porém, quando eu fizesse o curso que eu queria, de ciência da computação, eu ia estudar as coisas que me interessavam, né? E aí que tá, né? O meu curso, a disputa era de 3 alunos por vaga. Então era relativamente fácil de entrar. Tanto que eu consegui sem estudar praticamente nada para essa merda de vestibular e ainda fiz o vestibular 1 ano depois de concluir o ensino médio. Então eu já tinha esquecido quase tudo aquela merda.
E aí, voltando à escola em si, eu lembro que a maioria dos professores era incapaz de fazer eu ter interesse na matéria e o sistema em si não oferecia nada que eu tivesse interesse em aprender, além de todos esses elementos de desincentivo que são colocados, né? E aí, se toma por mim, eu imagino que o pessoal hoje sinta isso de uma maneira muito pior e que antes, quando eu era minoria, hoje eu seria a maioria. Hoje eu estaria com essa galerinha aí do que faz zona na sala, que é a maioria, que não faz porra nenhuma. Que é a galera que não tem, não encontra na escola aquilo que quer aprender. E eles querem aprender coisas boas. Às vezes eles simplesmente não sabem que determinado conteúdo existe, não sabem que há determinada coisa a ser estudada. Mas enfim, vamos falar agora sobre alguns dissertar um pouco sobre isso, né? Sobre esses elementos de desincentivo, que são coisas que te... Cara, coisas que te brocham, meu. Por exemplo, eu acho que sou uma pessoa que eu sempre tive um bom raciocínio lógico. Tanto que acabei seguindo uma profissão de programador barra desenvolvedor de sistemas. E eu tive muita facilidade nas matérias de lógica quando eu fiz o curso superior. As matérias eram de lógica, foi uma coisa que para mim foi muito fácil de fazer, que eu fui muito bem e gostei muito. Porém, aí eu pergunto, meus amigos, havia algum conteúdo de lógica na escola? Havia? Eu passei 11 anos entre ensino fundamental e médio e nunca vi porra nenhuma de lógica. Nada, nada. E eu ainda tinha que aguentar as pessoas vindo com a cara de pau de me dizer que decoreba de fórmula de matemática era pura lógica. Puta que o pariu, velho. Puta que o pariu. Vocês são uma criação de um sistema de merda com esse raciocínio de bosta. Tipo, que porra de uma fórmula matemática que é um... Tipo, qual é a lógica? Tu não tem... Se tu raciocinou pra bolar aquela fórmula, aí sim tu usou lógica. Aí tu é foda. Mas, porra, pegar o meu bagulho pronto... É a mesma coisa que eu pegar aqui sei lá, o Word, usar ele, escrever um textão no Word e falar, porra, eu tô estudando lógica pra programação, porque eu tô usando um negócio pronto aqui que tem programação por trás. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Ou usar qualquer coisa aí e falar que, porra, estão de brincadeira, né? Aí sobre matemática, cara, eu lembro que teve uma vez que uma professora, e a maioria da turma, né, ficou puta da cara comigo, porque eu comecei a questionar a professora sobre determinado conteúdo, tentando entender qual que era a utilidade daquilo. Tipo, professora, por que serve isso? Dá exemplos reais. A professora, coitada, né? Ela deu um exemplo relacionado a cálculos de viga de um telhado e escambau. Só que ela não conseguia trazer aquilo para a minha realidade. Trazer para a minha realidade, amigos. E esse é o problema. Esse é o problema, cara. Tu vê essa piazada na escola, o conteúdo é muito distante da realidade deles. É uma coisa que eles não veem sentido na vida deles. E esse que é o trabalho que tem que ser feito. Esse que é o trabalho, é fazer... Como é que tu vai trazer para um sujeito que... Enfim, o cara não lê porra nenhuma, não sabe nada, não tem nenhum contato com leitura, tu vai fazer ele querer aprender crase, aprender os porquês, aprender... Como é que tu vai explicar isso para ele? Eu não estou dizendo que não tem que ensinar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que trazer isso para a realidade dele. Ou biologia. Ah, porque a fórmula da fotossíntese é o escambau do caralho que o parta. Porra, meu. Não vai. É uma coisa muito distante. Hoje está pior. Hoje está muito pior. E eu sentia isso e hoje está pior, cara. Hoje a pesada deve sofrer na escola. Por outro lado, aí que tá. Eu tinha um professor de física. E esse professor era sensacional. Sensacional, porque física... E eu te falar professor de biologia, professora de biologia também, que fazia a mesma coisa. Eles traziam para a realidade a matéria, faziam aquilo, faziam sentido para nós. Então, mesmo que eu não me interessasse, eu achava legalzinho a biologia, mas eu aprendi coisas porque ela trouxe para minha realidade. Eu não sei como que ela fez. Essa era a mágica. Essa é uma professora mágica. Ela trouxe aquilo para minha realidade. Eu não me esqueço mais de que seres eucariontes são seres com a membrana nuclear
com o núcleo da celular organizado que possui membrana nuclear. Não me esqueço da fórmula da fotossíntese, do H2O mais CO2 em presença da luz produz a glicose, que a fórmula é C6H12O6. Acho que é isso agora, mas a ideia é essa. Enfim, não... Porque elas traziam para nossa realidade. Eu me lembro desse professor de física dando aula sobre dilatação dos materiais. E aí tu chega para um moleque de merda que não tá sabendo nada, vai falar, vamos estudar a dilatação dos materiais. Essa é a fórmula, os materiais dilatam, decore essa merda. Não serve pra nada, eu tenho que mostrar por quê. E ele mostrou. Ele levou a gente para dar uma volta pela cidade e mostrar lugares onde aquilo influenciava, onde aquela dilatação dos materiais era importante saber aquilo. E aí dá outros exemplos, né? Dá os outros exemplos que podem ser usados no teu dia a dia. Isso que é trazer para a realidade. Outro exemplo, aulas de educação física. Eu odiava vôlei. Odiava. Aliás, eu acho um dos esportes mais merda já inventado. Eu odiava muito vôlei. Basquete é outra coisa que eu achava bem chato. Por outro lado, eu gostava pra caralho de futebol / futsal. E também tinha interesse em outros esportes e algumas atividades como xadrez. Só que, porra, xadrez. Tá, eu sei que alguns consideram esporte, outros não. É um jogo, né? Mas é uma coisa interessante, né? Onde que tem isso, cara? Onde que tem isso? A escola oferece isso? Como que vão oferecer isso? Aí vamos voltar lá no comecinho. É um dos países que mais gasta dinheiro com educação. Porém, atividades como xadrez não existem nas escolas, somente em escolas particulares, cara. Nós não teríamos dinheiro de fazer isso, de contratar um professor terceirizado, não precisa ser um grande mestre. E tá cheio de gente que joga xadrez razoavelmente bem para trazer esses alunos, despertar interesse neles em alguma coisa. Porque às vezes pelo xadrez tu vai abrir um leque de outras coisas que tu vai se interessar. Tu pode se interessar daí por computação, pelo xadrez. Talvez tu se interesse por matemática. E aí o cara começa a jogar xadrez, aí ele quer saber, mas quantas possibilidades é possível a partir dessa posição? O cara vai falar, são milhões de possibilidades. E o cara, mas como é que tu calcula isso? Aí vai calcular. Aí o cara, nossa, que legal esse tipo de cálculo. Então se eu consigo calcular a possibilidade disso, eu consigo calcular a possibilidade de não sei o quê. E aí vai montando esse raciocínio e, porra, o cara despertou interesse numa outra coisa que ele não tinha contato antes. E tu trouxe para o mundo real. E aí eu era obrigado a jogar a merda do vôlei. O sistema de ensino brasileiro de educação física é voltado para um pouco de futsal, um pouco de vôlei e basquete. Ocasionalmente a gente tinha alguma atividade de atletismo perto da época de intercolegiais. E eu acho que é uma coisa... Eu gostava disso. Eu acho que isso é uma coisa que se tivesse mais... incentivo, mais oportunidades, eu ia praticar mais. Não ia virar porra de um atleta olímpico, que o caralho, né? Talvez outra pessoa virasse. Talvez algum colega meu que odiava futebol, odiava vôlei, se tivesse mais disso, que é um custo baixo, né, meu? Tipo, sei lá, um lugar um maluco correr lá e disputar isso, talvez dali ele surgisse algum interesse. Dali surgisse um atleta. Mas não tem. Joga futsal ali, divide os times aí e foda-se. Eu gostava muito de português e redação também. Aí por que eu não podia substituir os conteúdos que eu não gostava e que eu nunca utilizava na minha vida por um conteúdo que realmente pudesse ser útil, como português e redação? Eu também queria aprender muito programação e tecnologia em si. Não existia isso no sistema. Tinha que ler a porra do Machado de Assis e foda-se. Vai ler a porra do Machado de Assis e não me enche o saco. Beleza? Então não vamos dar aula de literatura? Olha, talvez a pessoa pudesse ler outra coisa. Talvez você fosse muito mais feliz lendo um livro de programação do que lendo Machado de Assis. Não sei. Eu acho que eu seria. Gostava de astronomia, astrofísica, geografia. Enfim.
todas as matérias eram simplesmente muito distantes da minha realidade, das coisas que eu gostava e das coisas que eu precisei na vida, né? Eu não sei como tá hoje, mas duvido muito que tenha mudado. E eu falei antes que eu acho que hoje tá pior. E você vê que essa geração mais nova ela é muito menos passiva do que a minha geração. A minha geração é a geração mais bunda mole, né? Essas gerações eles já nasceram com outros interesses, já nasceram com a concorrência desleal da internet, já é uma coisa massificada, uma coisa que quase todo mundo tem acesso. Eles já sabem usar. E eu acho que a escola ela deveria preparar esses alunos para a vida. A escola, o propósito da escola seria preparar os alunos para a vida, dando-lhe base de conhecimentos necessários para viver na sociedade atual e ajudar a sociedade a desenvolver. Porém, a gente tem o currículo do século XIX com algumas atualizações do século XX. E esse é o problema final, o cerne do problema. A escola não dá mais a base de conhecimento necessária há anos. E os alunos percebem isso. Além do distanciamento, além de ser um conteúdo que os professores não conseguem trazer para a realidade dos alunos. Mas tem solução isso? Eu, além de tudo, tô aqui há quase meia hora, mais de meia hora, só reclamando, só criticando, eu acho que tem sim. Tem algumas mudanças que podem ser feitas e não são difíceis, não. Não são tão... São mudanças traumáticas, mas é uma mudança de foco. Eu acho que a primeira grande mudança é que todo o ensino fundamental quanto médio deveriam ter um foco exaustivo, intenso em interpretação de textos de português. Porque nós temos uma epidemia catastrófica de analfabetismo funcional. As pessoas simplesmente não conseguem entender frases triviais, instruções básicas e muito menos a importância de conseguir, pelo menos, escrever de forma minimamente razoável. Não precisa ser um baita de escritor, mas de forma minimamente razoável. A leitura e a compreensão do que é lido ou falado é a porta da entrada para todo o conhecimento da humanidade. Se tu não consegue entender plenamente o que é dito ou o que lê, jamais vai conseguir evoluir, ter um emprego melhor, melhorar o teu trabalho, entender a notícia de jornal, até mesmo ler a bula de um remédio. E acho que tão importante quanto fazer o aluno entender a importância disso, entender que isso é a porta de entrada para saber tudo o que ele quiser. E também precisa entender que se ele conseguir se expressar melhor, se conseguir escrever melhor, isso vai ajudar ele durante toda a vida. Desde convencer o chefe a dar um aumento a ele, até explicar a alguém como que tu quer que o serviço seja feito. Ou até chavecar aquela pessoa que tu tá afim. Ninguém precisa virar um Silvio Santos ou Emílio Surita da comunicação. Mas, como diria o Emílio Surita, se tu for um afegão médio, compreensível, já tá bom, cara. Já tá bom. Só que ninguém ensina isso. Outra coisa que eu acho que deveria mudar é inglês. Eu tive aula de inglês durante vários anos na escola. Foi um pequeno contato com a língua, mas muito longe de me tornar ao menos capaz de ler um texto simples nesse idioma. Só que hoje com a internet a gente tem um contato gigante com o inglês, além de ser a língua universal da sociedade atual, né? O chinês é o mais falado, o mandarim é o mais falado, mas o inglês é a língua universal. Caralho, se a língua é universal, o idioma que mais te dá acesso a conteúdo, puta que o pariu. Como pode nós termos pessoas que concluem os estudos básicos sem serem capazes de ler um texto em inglês? Na Holanda, 90% da população fala inglês. Eu não tenho os dados, mas eu sei que Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, etc., é um número equivalente, né? 90% fala inglês. Holanda. Se a Holanda consegue, por que a gente não consegue? O que a gente está fazendo de errado? O que os holandeses estão fazendo de melhor que a gente? Porra, velho. Deveria, pelo menos, não precisa ser fluente, mas minimamente ter uma noção de inglês razoável. Conseguir ler um textinho básico.
Aí se a pessoa não gosta, talvez ela se interesse por outro idioma. E se a pessoa gosta, ela vai se aprofundar e vai virar fluente. Terceiro tópico, que é uma coisa que eu já comento muito com as pessoas, é que é o trânsito. Caralho, meu. Aqui na cidade praticamente nenhum pedestre entende ou respeita a sinaleira ou farol, né, como é conhecido no resto do Brasil, o semáforo de pedestres. Nem mesmo as faixas de segurança que são feitas para eles são respeitadas por eles próprios, cara. Os caras não usam a faixa, caralho. Aí que eu me pergunto, a culpa é deles ou a culpa é do sistema que não ensinou essas regras de trânsito para eles? Porque só quem fez autoescola aprende essas regras, mas nem todo mundo faz. E por isso que a escola já deveria, desde o ensino fundamental, ter algumas aulas de trânsito, de explicar regras, leis, placas, direção defensiva, o escambau, né? Para o cara já crescer entendendo o trânsito. Isso iria não só criar pessoas mais naturalizadas com o trânsito, mas tivesse mais compreensão das regras de trânsito, como também provavelmente diminuir o número de acidentes de trânsito. E aí tu pode fazer um link, tu pode fazer as aulas de trânsito misturado com física para calcular as forças envolvidas num acidente, para te entender que o teu cérebro vai virar uma paçoquinha se tu bater, ó, sei lá, 100 km por hora, bater de frente contra o carro, que teus órgãos internos vão virar uma paçoquinha, né, que não vai... Aí bota a biologia no meio, pronto, tu faz uma aula interdisciplinar que o aluno vai entender e vai ser uma coisa real, uma coisa palpável. Quarto item, economia. Ninguém sabe nada, cara. Tanto que tem tanta gente por aí defendendo mais controle de Estado sobre economia, uma coisa absurda, porque ninguém sabe nada, cara. Não entendem porra nenhuma. E ninguém ensinou. Como é que tu vai cobrar da população se ninguém ensinou? Tu vai querer que o cara vá atrás disso? Pô, meu cara tem que trabalhar das 6 da manhã. Sai de casa às 5 da manhã, às vezes, para trabalhar o dia todo. Chega em casa às 8 horas, vai ficar estudando economia? Não dá, cara, não vai acontecer isso. E não só economia global, economia de países, mercado, enfim, como a de casa, né? Economia doméstica, tipo, tu saber criar uma tabelinha, se tu não tem um computador, ou instalar um aplicativo no celular para controlar tuas finanças, te ensinar juros compostos, tipo de coisa. Pô, tinha que ter isso, cara. Como que isso não é matéria básica e obrigatória? Tinha que ter, cara. Tinha que ter e pesado. Tem que ser uma coisa. Pesa, não pode ser uma aula lá no segundo ano do ensino médio. Tem que ser uma coisa contínua, uma coisa que fique na criança. Que a criança cresça com isso. Outro item, informática. E aqui eu falo não só de ensinar o Word, Excel, Escambau, ensinar como funciona. Não precisa aprofundar porque ninguém precisa realmente virar um expert nisso, mas entender a ferramenta, porque informática hoje, pô, todo mundo tem essa desgraça de celular, né? E explicar um pouco como funciona, assim, meio por cima, até para isso, evitar vírus, e evitar a pessoa cair em golpes pela internet. Sim, é uma relação humano-computador. Nesse sentido, isso deveria ser explicado. Eu acho que isso estão dando um pouco mais de atenção. Acho que isso tem hoje. Eu não sei como é que são as aulas de informática hoje. Se o carinha vai lá, vai no Word, manda tu fazer um textão e formatar, se é uma coisa superficial assim, ou se dá uma visão um pouco mais interessante da informática. E claro, não pode faltar lógica, né, cara? Não é possível tu passar todo o ensino fundamental e médio sem ter a matéria de lógica. Estou estudando decoreba de forma de matemática e me dizer que isso é lógica, né? Então, vocês estão de brincadeira comigo, né? E aí tem, talvez, a matéria que eu fiz no ensino superior, que era uma delas, que era lógica para computação, acho que era o nome, que tu usava figuras e aplicava operações lógicas nessas para resolver problemas. Isso é uma matéria que eu acho que poderia muito bem ser aplicada no segundo grau,
sem ter relação com computação, porque é pura lógica. Para a pessoa entender, para a pessoa desenvolver. Quem não tem raciocínio lógico, às vezes simplesmente faltou oportunidade para desenvolver um pouco. Não precisa também sair de lá, mestre com QI 180, escambau. Não, só desenvolver um pouquinho mais. É uma ferramenta que ia ser muito, muito útil para a vida de todo mundo. Mas foda-se, né? Vamos mandar ler Machado de Assis e escambau. Filosofia também, cara. Filosofias ia ser legal pra pessoa. Aí que tá, podia juntar filosofia com literatura, né? Tem uma porrada de filósofos e é um assunto que podia sim ser muito mais trabalhado. Sei que tem algumas escolas que têm isso, eu não sei como é o nível das aulas, mas não devia ser uma coisa de decoreba. Vamos decorar, decore quem escreveu tal coisa, quem disse tal coisa, que eu acho que deve ser assim hoje, acho que deve ser assim, mas sim uma coisa mais profunda, né? Assim, vamos botar essa galera para pensar, vamos filosofar. Isso aí, uma aula de filosofar. E usando aí pensamentos de filósofos consagrados, né? Podia mandar fazer uma redação sobre isso, aí tu já mistura filosofia com redação, com português, mostra para o aluno que está tudo interligado, as coisas começam a fazer mais sentido. Outro item, música e artes. Eu tive aula de educação artística, mas não era. Enfim, eu não tinha muito interesse. Mas talvez se tivesse de música, talvez eu tivesse interesse. Eu sei que tinha colegas que com certeza iam ter. Eu acho que isso deveria, com o dinheiro que a gente gasta, deveria toda a escola pública ter essa oportunidade da pessoa de ter contato com música, com artes, de, pô, galera aí que fica pichando o muro, às vezes eles são grafiteiros, eles podiam aprender a explorar aquilo de uma maneira lucrativa e sem vandalizar, enfim, tem aí, tu vai longe com isso, tu vai longe, né? E por fim, tem mais aqui dois itens que até um item relacionado à computação, à informática, que seria aprender a usar ferramentas de pesquisa. É aprender a usar o Google, aprender a usar a porra do Google. Será que tu sabe usar a porra do Google? Será que as pessoas sabem usar as ferramentas de pesquisa, a que termos colocar? Enfim, isso entraria na área de informática, na interação humano-computador. Eu acho que seria muito importante isso, que as pessoas não sabem usar as ferramentas. E também teoria da ciência. Seria interessante, talvez aqui não precisaria se aprofundar tanto, mas pelo menos explicar para o povo de onde é que a ciência vem, como é que ela funciona. Porque hoje vira um troço que parece que alguém acha. Parece que a ciência foi um negócio que alguém achou. Alguém acha que é tal coisa, logo a Terra é redonda. Aí vem um maluco terraplanista e diz, não, eu acho que ela é plana baseado em algum monte de besteira. E, cara, isso não é ciência, velho. Tem que ensinar as premissas, as hipóteses, ensinar como funciona, para desenvolver esse pensamento científico em todo mundo. Isso ia dar um avanço grande na sociedade. E para concluir, acho que a Constituição, os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro, Código de Defesa do Consumidor, seria algo muito bom de ter nas escolas, algo que seria extremamente bem aproveitado, porque ninguém sabe, cara. Tu pega tipo o Código de Defesa do Consumidor, poucas pessoas sabem direitos que tu tem. E por que elas não sabem? Porque ninguém ensinou. É só isso. Tem que ter alguém para ensinar. E a escola é o local. Mas não, né? Vamos ensinar besteira, vamos simplesmente aprovando os alunos e foda-se. E o problema é que falta dinheiro, vamos jogar milhões lá e gastar de qualquer jeito, fazer manifestação para libertar corrupto, vamos protestar contra corte de não sei o que a gente nem sabe o que aconteceu. E é isso, então. Esse foi o meu primeiro projeto piloto. Eu vou ouvir. Se eu achar que ficou razoavelmente, eu vou publicar. Então, se vocês estão ouvindo, é porque eu achei que ficou pelo menos razoável, pelo menos uma notinha 6. Dá para passar ali o conceito mínimo. E muito obrigado.
Muito obrigado pela atenção e vamos ver se vem mais podcasts por aí.